Olá, gente, boa noite, tudo bem? Nelson Guimarães. Me fizeram uma pergunta essa semana. Por que eu falo tanto da nova aliança? Por que eu tenho falado nos últimos dias sobre que o sistema, seja ele em qualquer aspecto, escondeu durante anos e anos que o homem é poderoso, que o homem é divino, que o homem é idêntico ao Jesus Cristo que pisou aqui nessa terra com aquele corpo humano e o Espírito de Deus habitando nele. Nós somos iguais a ele. Então, nós precisamos entender isso. Agora, tudo isso passa, lógico, pelo entendimento da nova aliança. Isso é fundamental que você entenda. Qual a vantagem de entender e andar nessa nova aliança? Então Jesus, ele veio estabelecer uma nova aliança. Ele estava reunido com os seus discípulos naquela ceia, na última Páscoa. E ali naquela Páscoa, na última, que ele era o Cordeiro, ele disse: este é o sangue da nova e eterna aliança. Mateus 26, 28. Se ele estabeleceu que aquele sangue dele ia inaugurar uma nova aliança, é porque alguma outra estava sendo removida, estava envelhecendo, ou tinha envelhecido. E você lê em Hebreus capítulo 8, versículo 13, que eu quero ler para você esse texto, eu quero começar lendo esse texto para você, para que você entenda isso. Hebreus capítulo 8, versículo 13. Olha como é claro esse texto. Hebreus 8, 13. Veja só. Dizendo, presta atenção aqui, dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Então, presta atenção. Se há uma nova, é porque uma outra ficou velha. E Jesus, quando está ali reunido com aqueles discípulos na última Páscoa, ele está exatamente inaugurando uma nova aliança. Agora, muita gente fala para mim assim, mas qual seria essa nova aliança? Eu já ando nessa nova aliança. E eu falei na última mensagem, na última live, que tanto a Igreja Católica quanto a Igreja Evangélica, os espíritas, eles têm colocado foco nesses anos todos, a atenção do homem para fora dele, fora do homem. O espiritismo, por conta das entidades, as pessoas vão estar sempre buscando nas entidades, é fora do homem. O catolicismo, nas imagens de escultura, nos santos, também é fora do homem. E a igreja evangélica como um todo, ainda que seja diferente uma da outra, eles também colocam o foco fora, porque lá tem o óleo para ungir, unge que é o poder, a unção de Deus, não tem nada a ver a unção que nós temos na nova aliança do Espírito. 1 João capítulo 2, versículo 20 e 27, a unção vem dele, está em nós. Coloca o foco no jejum, você fazer um jejum para você alcançar algo, está fora também do homem. E todas essas dízimo, batismo nas águas, que é a água, igreja que bota o copo d'água na TV, sal grosso, um monte de coisa, tudo isso fora do homem. E na nova aliança o poder está dentro do homem. E isso tem sido escondido por séculos e séculos para que justamente o homem não entenda o poder que ele tem, a autoridade que ele tem. E isso é óbvio que nós precisamos que seja entendido, desenvolvido dentro de nós. Agora, enquanto o homem não entender isso, Joel capítulo 3, versículo 10, digo fraco, sou forte, ele vai ficar dependendo sempre de algo fora dele. Do pastor, do apóstolo, do profeta, da profecia, do óleo, do dízimo para ser abençoado. Ele nunca vai entender que na nova aliança nada disso tem valor, nada disso tem poder, nada disso influencia a vida dele. E ele
vai continuar buscando essas coisas. É o culto do domingo, é o Espírito Santo que vai descer, uma presença santa nesse culto de hoje. Ele não entende que a presença santa está ininterruptamente o tempo todo com ele, em qualquer lugar que ele estiver. Não é no culto de domingo, não é no prédio que ele vai, é na praia, é no banco, é na escola, é na faculdade, é na casa dele, em qualquer lugar. Agora, muitas coisas são ensinadas na igreja evangélica, na igreja católica e em outras religiões, que fazem com que o homem cada vez mais se distancie dessa divindade, desse poder que está dentro dele, como diz em Lucas 17, 21, e o reino de Deus está dentro de vós, dentro. E quem descobre isso, descobre um tesouro, descobre a essência da nova aliança, o Cristo habitando dentro de nós. Então você nunca olha para o céu para orar, nunca pede a um Deus distante, você entende que a manifestação está dentro de você. E uma das coisas principais, que eu quero falar hoje, é sobre ser pecador. Se ensina dentro da igreja evangélica, católica, que o homem é pó da terra, que o homem é pecador, que ele é pequeno, que ele é fraco. E tudo isso na nova aliança não existe. Mas como assim não existe? Hebreus 9, 26. Esse eu quero ler também com você. Hebreus 9, 26. Olha o que diz. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para quê? Para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Aniquilar o pecado. Ué, mas se ele aniquilou o pecado, como é que tem pecado hoje em dia? O que João capítulo 1, versículo 29 diz? João Batista vê Jesus e diz o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bom, se João Batista, que veio preparar o caminho de Jesus, anunciou que ele chegaria e tiraria o pecado do mundo, como hoje pode ser pecador o homem que está caminhando dentro das igrejas evangélicas, católicas, como a gente diz o tempo todo que o cara é pecador, que tem que se arrepender, que tem que... Ué, mas se ele aniquilou o pecado, como nós lemos em Hebreus 9, 26, em João 1, 29 diz que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele falhou, se ele não tirou, ok. Mas isso tudo faz parte da estratégia de transformar o homem pequeno, medíocre, seguindo aquele símbolo evangélico que é a formiguinha, o esmilinguido. A palavra esmilinguido, pesquise depois para você entender o que representa. Mas Nelson, formiga é forte, carrega 100 vezes o peso dela, o tamanho dela, ok. Mas pesquisa o que é esmilinguido, para você entender como isso acaba colando na mente do ser humano e ele se sente esmilinguido realmente, se sente pequeno, se sente inútil, fraco e precisa sempre de um pastor, de um líder, de um óleo, de uma água para santificar. E o pecado, o termo pecado, a amartia, errar o alvo, tem um peso nesse contexto todo aí que você está ouvindo aqui de mim. E por quê? Porque a igreja ainda não entendeu o que é a nova aliança. A nova aliança não existe pecado. Romanos 10, versículo 4 diz que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E aí você vai, o que tem a ver a lei com isso? Porque a lei foi extinta. Se a lei foi extinta, ela não pode ser utilizada. Mas que lei? As 613. Aí nós vamos chegar por que o pecado foi aniquilado. Vamos entender por que o pecado realmente hoje não tem poder sobre nós, nem sobre mim, nem sobre você. E faz do homem forte. Não podemos aceitar esse rótulo de pecador. Por quê? Porque se Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, se Hebreus 9, 26 diz que ele aniquilou o pecado, vai faltar só fechar essa conta agora, entendendo qual a relação da lei com o pecado, entendendo qual é a relação bíblica da lei com o pecado. Aí nós vamos ler 1 João capítulo 3, versículo 4. Vou ler para você na NVI, Nova Versão Internacional, porque está mais fácil de se entender. Existem outras versões, como dessa minha Bíblia que está aqui, da outra que eu pesquiso e estudo também aqui na internet, mas eu quero ler na NVI.
porque a NVI ela tá de uma forma que fica mais fácil entender. Olha só, Nova Versão Internacional. 1 João capítulo 3, versículo 4. Olha o que diz. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. Opa, pecado. Lembra que eu falei que ia falar sobre a relação entre pecado e a lei? Todo aquele que pratica pecado transgride a lei. Então, o cara que é pecador, ele está transgredindo a lei. Que lei? As 613 leis de Moisés. Não estou falando da lei do homem hoje. Lei civil, não. A lei que a gente tem que seguir, não. A lei de Moisés. O contexto aqui está citando a lei de Moisés. Então ele diz, todo aquele que pratica pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Opa! Pecar é transgredir a lei de Moisés. Segura aí, agora vai para Romanos 10, versículo 4. Romanos 10, 4. Romanos 10, versículo 4. Vamos ver o que diz. Romanos 10, versículo 4 diz, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ó, e não entra nessa argumentação, nesse argumento que eu já ouvi da Igreja Adventista, que esse fim aqui não é fim de término, é fim de finalidade. Não. Porque existem outros textos aqui, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14, e tantos outros, Hebreus 7, versículo 18 e 19, que respaldam que a lei foi extinta. Hebreus 8, versículo 13, que eu li agora aqui. Então não é um texto, é um contexto de texto dizendo que a lei foi extinta. Então eu já ouvi líderes da Igreja Adventista, pastores, falando que esse fim aqui é de finalidade. A finalidade da lei é Cristo. Não cabe. Não cabe isso. No original não tem essa possibilidade. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Fim eterno. Por isso que esse é o sangue da nova e eterna aliança. A nova é eterna. A velha, ela foi extinta. Ela como diz 2 Coríntios 3, versículo 14, 15, 16 ali, o apóstolo Paulo escrevendo diz que Moisés punha um véu sobre a face. Por quê? Para que o povo que estava ali diante dele não visse que aquilo ali era passageiro, aquilo sumia, aquela glória não era permanente. Por quê? Porque ela acabava, ela não tinha o poder da nova. A nova é eterna, aquela não, aquela desfalecia, ela se diluía. Então, presta atenção aqui, o término da lei é Cristo. Volta lá para 1 João, capítulo 3, versículo 4. Entendeu que lá terminou. O fim da lei é Cristo. Quando Cristo chega e estabelece a nova, acabou a velha. E aí aqui no versículo 4 de 1 João diz, capítulo 3, versículo 4, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. Então pecar é a transgressão da lei. Mas Nelson, a lei não foi extinta que você acabou de ler, que o fim da lei é Cristo? Sim, quando tira a lei, tira também o quê? O pecado, porque pecar não é transgredir a lei. Se não há mais lei, não há mais pecado. Errar o alvo. Por quê? Porque a lei foi dada aos judeus. Os judeus pecavam quando transgrediam a lei. Os gentios não. A lei não foi dada aos gentios. Os gentios nem se envolviam com a lei. Nós somos gentios. Ainda que a lei estivesse valendo hoje, nós não estaríamos debaixo desse contexto, porque os gentios não tinham conexão com a lei. A conexão com a lei eram os judeus. Então, entendendo isso aqui, por quê? Que quando você aceita que é pecador, você se torna fraco, você se torna inútil, porque o pecador, ele é um transgressor, ele é um iníquo, ele está sendo acusado, está a ponto de ser condenado, e nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, Romanos 8:1. Não há, nós estamos em Cristo, então não há condenação, não há transgressão, não há iniquidade. E quando removeu a lei, removeu junto o quê? O pecado. Então, por favor, para você começar a viver o entendimento da nova aliança, do novo pacto, você precisa entender
que você não é pecador. Não existe pecado hoje que te condene. Ah, mas quando o cara se embriaga, adultera, ele está cometendo uma obra da carne, como está lá em Gálatas capítulo 5. Mas ele não está sendo conectado à lei. Então a lei foi extinta junto ao pecado. Ele está cometendo uma obra da carne. E isso não é para condenação. Ele vai ser disciplinado por Deus? Sim. Como um filho é disciplinado pelo pai quando erra. Mas não no contexto da velha aliança. Não no contexto dos judeus. Não no contexto da lei de Moisés. Isso é necessário que fique entendido para você. Então, por que é importante entender sobre a nova aliança? E eu falo tanto sobre isso. Para você entender quem você é. Para você entender a sua identidade. Para você entender que você não é mais medíocre, pequeno, pecador, pó da terra. Você é poderoso nessa terra. Você é grande. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é o prêmio de Deus aqui na terra. Aonde ele decidiu habitar. Hoje me perguntaram também sobre monte, orar no monte. Eu não vou falar sobre isso hoje não, mas eu vou fazer uma mensagem só sobre isso. Talvez não, vou deixar comprometido já aqui para você que vai assistir esse vídeo, entender. Segunda-feira agora eu vou voltar a fazer Segunda Sem Lei. E o primeiro tema que eu vou falar é sobre oração no monte, idas ao monte, porque me perguntaram se eu já fui ao monte, se eu tenho o hábito de ir ao monte. Eu falei que não, nunca fui, nem vou, não preciso ir no monte. O que eu vou fazer no monte? É a mesma coisa que eu estou falando aqui. Você não tem que ir em um lugar onde há poder. O poder está em você, você é o poder. É através de Cristo Jesus que habita em você na nova aliança. Com a mentalidade correta, com o entendimento correto, com a visão correta, com a inteligência correta. Entendendo quem você é para que você possa realmente viver a nova aliança, ok? Então, é isso que eu quero falar para você hoje. Você não é pecador, você é poderoso na terra. Se você está vivendo obras da carne, bebedice, adultério, glutonaria, tudo isso que a obra da carne diz lá, sai disso, porque você, como um pai disciplina um filho, vai cair na disciplina do pai. Ele é pai dos espíritos, e ele vai te disciplinar sim para que você volte para o caminho, mas não pecado no sentido pleno como estava para os judeus, não nesse sentido. Então, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque ele tirou a lei, tirou o pecado. Hebreus 9:26, ele aniquilou o pecado. Por quê? Porque ele tirou a lei e junto foi o pecado. Então nenhuma condenação mais há. E eu encerro lendo novamente esse texto para encerrar. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. Praticou o pecado, transgride a lei. Se não tem mais lei, não tem mais pecado. O pecado é a transgressão da lei. Então pecar é transgressão da lei. Mas não tem mais lei, então não tem mais pecado. Na plenitude dessa palavra, amartia, errar o alvo. Não tem mais, não há mais lei. Quais leis? Todas. Segunda-feira, vou fazer o Segunda Sem Lei à noite aqui, provavelmente às 21 horas. E vou falar sobre orar no monte. Ida ao monte. Tem tanto assunto para falar. Já me perguntaram sobre templo, sobre altar, sobre unção com óleo, tanta coisa. Mas segunda-feira eu vou dar uma palavra de uma pessoa que me perguntou sobre o monte. E a gente vai falar por que as pessoas hoje têm um hábito de ir ao monte e atribui poder a isso, atribui poder. Já falaram que as folhas que caem das árvores no monte brilham e tá. E nunca fui, não sei se é verdade, mas segunda-feira eu vou falar sobre isso, ok? Então, leva isso no teu coração. Você é poderoso. Você tem autoridade. O reino de Deus está na terra. Lucas 16:16. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é pregado o reino. O reino está na nova aliança. O reino está dentro de vós. Lucas 17:21. Nem o dirão ei-lo ali ou ei-lo aqui, mas o reino de Deus está dentro de vós. Esse é o poder. Esquece esse negócio de pequeno, medíocre, pó da terra, pecador. Não.
você tem autoridade, você é poderoso, você é grandioso e Deus conta com você para a expansão desse reino aqui na terra. Tá bom? Segunda-feira, provavelmente, segunda-feira eu tô falando aqui de segunda, mas provavelmente amanhã eu devo fazer outra live. É porque estão me perguntando muita coisa e eu vou dando resposta aqui pelas mensagens. Mas segunda-feira já está comprometido, eu vou falar sobre idas ao monte, tá bom? Provavelmente amanhã também vou fazer a live, não tem tema ainda, mas a gente aparece por aqui, tá bom? Fica na paz e fui!